Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, eu sou Patrícia Luparelli, sou educadora financeira. Aqui no canal a gente fala muito sobre finanças, sobre investimentos e também sobre autoconhecimento. Para você que está chegando agora, lembra de se inscrever, de ativar as notificações aqui para saber sempre que um novo vídeo vier ao ar. E para você que já me acompanha aqui, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai falar a como investir do zero, com pouco dinheiro, até alcançar a primeira renda passiva. Mas para isso eu não vou trazer um passo a passo ou dicas aqui do que você precisa fazer. Eu vou compartilhar contigo a minha história, como foi a minha trajetória pessoal no mundo financeiro, as minhas finanças pessoais, como que eu comecei a investir lá atrás e até antes disso, porque a vida financeira não começa nos investimentos. E com isso, eu vou compartilhar com você algumas lições que eu aprendi, os erros que eu cometi, os acertos que eu cometi e algumas coisas que eu fui entendendo na prática, ao longo dos anos. Então fica comigo que eu tenho certeza que muitas fichas vão virar aí, através da minha história que eu vou compartilhar aí com você. Bom, eu venho de uma família de classe média. Os meus pais sempre deram um suporte financeiro para mim e para minhas irmãs. Eles tiveram uma história financeira mais desafiadora do que a que eles conseguiram proporcionar para mim e para minhas irmãs. Então eles vêm de família um pouco mais simples. Minha mãe precisou pagar a própria faculdade, então ela estudava e trabalhava ao mesmo tempo para pagar pelos estudos dela. E ela conseguiu, ela junto com meu pai, eles conseguiram melhorar de vida financeira em relação à infância deles e prosperar, Então eu venho de uma família de classe média, não era uma família rica, cheia de luxos, cheia de coisas, e tudo que a gente queria o tempo todo, não era assim. Mas nunca faltou nada na minha casa, eles conseguiram proporcionar os estudos pra gente, conseguiram, enfim, dar tudo que a gente precisava ali pra crescer num ambiente saudável. A primeira lição financeira que eu me lembro, é claro que tiveram muitas, mas a que eu me lembro mesmo, foi quando eu extrapolei numa conta de telefone. Eu já tinha 18 anos, então já tava ali naquela fase que já tinha consciência das coisas, mas extrapolei na conta de telefone, fiquei muito tempo falando no telefone, a conta veio altíssima. Na época não tinha WhatsApp, então a opção que a gente tinha era falar por celular mesmo. E não tinha esses planos, que você conseguia ter um monte de minutos inclusos, enfim, cobrava por minuto mesmo e a conta veio caríssima. Minha mãe, vendo aquela conta, ficou furiosa comigo e me deu a primeira lição financeira. Ela falou assim, olha, você vai ter que dar um jeito de pagar por essa conta. Já tinha 18 anos, como eu comentei, E aí eu fui buscar uma forma de conseguir dinheiro para pagar, então, por aquela conta. Na época eu já estava na faculdade, eu estudava engenharia química, na Federal do Paraná. Eu sou de Curitiba, Fui pensar o que eu podia fazer, para conseguir dinheiro, então. Até que me surgiu a ideia de dar aulas particulares. Eu sempre fui das exatas, eu gostava muito de matemática, física, química. E eu busquei uma escola de aulas particulares para começar a dar aula lá. Deu tudo certo, Comecei a dar aulas lá e comecei a ganhar algum dinheiro ali. Eu lembro que na época eu ganhava em torno de R$7 por hora que eu dava de aula. Então no mês eu conseguia ali tirar uns R$200, talvez, 200 e pouquinho. Mas eu consegui juntar o dinheiro suficiente então para pagar por aquela conta de telefone. Mas esse passo, ele me trouxe uma lição muito importante. A primeira coisa que eu entendi é o valor do dinheiro. Eu entendi que o dinheiro, ele é uma moeda de troca. A troca do nosso tempo, do nosso esforço e até da nossa vida, por algo que vai permitir que a gente faça outras coisas. Então o dinheiro, ele é literalmente essa moeda de troca que me permite fazer outras coisas. Então, se eu uso mal o dinheiro, se eu uso o dinheiro com coisas que, no final das contas, não vão fazer diferença na minha vida, é como se eu estivesse literalmente usando o meu tempo, o meu esforço e a minha vida de uma forma ruim. Então essa foi uma grande lição pra mim. E o mais legal foi que nesse momento que eu comecei a trabalhar, comecei a dar aulas, nos momentos que eu conseguia ali, que eu não tinha aulas na faculdade, porque meu curso tinha aulas de manhã e algumas tardes, então eu tinha que ficar intercalando ali os horários. Mas eu gostei tanto, de trabalhar, de dar aula, de ter a minha independência, que mesmo depois de pagar por essa conta de telefone que veio caríssima, eu continuei dando aulas, Então, essa coisa de ter a independência, Minha mãe ainda me ajudava muito na faculdade, eu morava com os meus pais ainda, ela pagava várias coisas ali pra mim. Mas eu comecei a ter o meu dinheiro e usar esse dinheiro pra algumas coisas que eu queria fazer, Eu não queria mais ter que usar todo o dinheiro da minha mãe pra fazer as coisas que eu queria. Então essa foi, a primeira lição aí que eu tive do valor do dinheiro, e quanto isso foi importante depois na minha trajetória. Desde então, desde que eu comecei a trabalhar, por incentivo da minha irmã também, eu criei o hábito de anotar meus gastos. Então, desde os meus 18 anos, eu sempre anotei tudo que entrava, tudo que saía, com o que eu gastava o dinheiro. Então, eu sempre fui muito organizada aí nesse sentido. Temos uma visita aqui. Telzinho veio participar do nosso vídeo. Então eu sempre fui muito organizada ali com o dinheiro. Mas, por algum tempo, eu só anotava. Eu não fazia nada com essa informação, eu não analisava nada. E, inclusive, eu não guardava. Eu ainda dependia dos meus pais, Então,
como eles pagavam muita coisa pra mim, eu não via sentido de guardar o meu dinheiro, né, sendo que eles estavam pagando coisas pra mim. Então eu usava o meu dinheiro pra algumas coisas minhas, mas eu lembro que o primeiro momento em que a minha chave virou sobre guardar dinheiro foi quando eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio. Eu tava com 19 anos, né, na época era 2009, e eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio chamado Work and Travel, que é um intercâmbio de 3 meses nas férias de faculdade, ali de final de ano, que você passa de dezembro até fevereiro, trabalhando nos Estados Unidos, em algo, né, simples, né, não é algo relacionado à faculdade, e você passa esses 3 meses trabalhando, falando inglês, aprendendo e ganhando essa experiência, né. E eu decidi que eu queria ir pro Havaí. Então, assim que eu decidi, e eu consegui, né, a vaga, né, que eu queria ir pro intercâmbio, eu comecei a guardar dinheiro. Mesmo trabalhando esses 3 meses lá, e eu fiquei 3 meses trabalhando no Havaí, tá? Não foi férias, não, eu tinha que ficar de pé 13 horas por dia, eu atendia em quiosque, né, as pessoas, então eu tinha que demonstrar os produtos, eu vendia cosméticos, eu tinha que parar as pessoas no shopping, na feirinha, e demonstrar os produtos, era o dia inteiro de pé, foi puxado, mas foi uma experiência sensacional. Mas, voltando, antes de fato ir para o intercâmbio, eu decidi guardar dinheiro. Então, aí sim que eu consegui guardar algum dinheiro pela primeira vez na vida. E olha que lição valiosíssima. Eu só consegui guardar dinheiro quando eu tinha um objetivo em mente. Quando eu sabia o porquê que eu queria guardar dinheiro, eu consegui, então, guardar aquele dinheiro. Porque, apesar de eu trabalhar e de eu receber, né, durante o intercâmbio, eu precisava me bancar no primeiro mês. Eu precisava comprar passagem. Na época, eu estava ainda dando as aulas particulares e eu estava também fazendo estágio numa escola. Ganhava ali meus R$ 400 por mês, talvez, trabalhando 20 horas e fazendo faculdade. E eu consegui juntar em torno de uns 5 mil, né, para fazer esse primeiro intercâmbio. Então, né, esse foi o primeiro momento aí que eu consegui. E, nossa, foi sensacional, né, foi o primeiro momento da minha vida em que eu tive que cuidar das minhas despesas, né, eu passei 3 meses sozinha, fora de casa, então eu tinha que cuidar do dinheiro que eu recebia, o quanto que eu gastava, em pagar o aluguel, né, o lugar que eu morava, pagar pela minha comida. Então, claro que num nível menor do que hoje, né, mas eu já tive uma primeira experiência aí de ter que cuidar das minhas finanças. Mais uma grande experiência aí que eu tive, né, enfim, sobre dinheiro, sobre o funcionamento do dinheiro, sobre entender o valor do meu trabalho em relação às coisas que eu comprava. Isso, então, era 2009, né? Foi um intercâmbio, foi maravilhoso. E, né, nesse momento, eu falo que o mosquitinho da viagem me picou, né? Que foi um momento que eu falei, cara, eu quero viajar, eu gosto muito, né? Eu aprendo muito com isso. E aí eu decidi, no ano seguinte, 2 anos depois, eu decidi que eu queria fazer um segundo intercâmbio, que foi um intercâmbio já vinculado à faculdade, né? Onde eu consegui uma bolsa de estudos para passar 1 ano na França, né? Fazendo 1 ano, então, da minha faculdade lá. Depois eu conto com mais detalhes também, foi um ano sensacional, né, que eu pude viajar muito durante esse tempo que eu passei lá. Mas mesmo recebendo uma bolsa de estudos, eu, antes de viajar, assim que eu soube que eu, né, que queria fazer esse intercâmbio, eu comecei também a guardar dinheiro. Nessa época, eu já estava fazendo um estágio na Vale, já ganhava uma bolsa de estágio ali um pouquinho maior, em torno de R$ 1.000, 1.000 e pouquinho. E eu consegui, então, guardar algum dinheiro também para o meu intercâmbio. Durante esse ano que eu passei intercâmbio, eu visitei 19 países. E eu gastei toda a minha bolsa de estudos, né, além do dinheiro que eu tinha guardado, e não me arrependo nem um pouco, né, porque foi um momento que não volta, que eu tinha certeza que eu não ia ter outra oportunidade como aquela. E eu sabia que eu tinha minha vida inteira ainda para trabalhar, para ganhar dinheiro, então eu fui com essa intenção de ter o máximo de experiências que eu podia. Enquanto meus colegas lá estavam fazendo festa, indo para bar, né, aquela fase da juventude ali que você quer socializar, eu viajava o máximo que eu podia. Então, cada viagem que eu fiz, né, me trouxe muitos ensinamentos. Eu vou fazer outros vídeos aqui compartilhando esses ensinamentos, né, do intercâmbio. Mas esse foi, então, o segundo momento em que eu consegui guardar dinheiro. Bom, eu confesso que eu não lembro se nesse momento que eu estava guardando dinheiro para os intercâmbios, se eu cheguei a investir já ou se eu deixei o dinheiro parado mesmo, assim, confesso que eu não lembro. Porque o primeiro momento em que eu decidi investir mesmo foi quando eu me formei na faculdade. Isso era 2014, eu me formei na faculdade, comecei a trabalhar. Então aí eu já tinha uma renda melhor, já ganhava em torno de quase R$ 5.000 na época. Ainda morava com os meus pais, então eu tinha despesas bem baixas. E tava sobrando algum dinheiro. Aí nesse momento eu falei, bom, o que eu faço agora com esse dinheiro? Né? Ninguém tinha me ensinado a cuidar, a investir, né? Eu não tinha esse conhecimento. Porque a escola não ensinou, a faculdade não ensinou, né? Algo que a gente que precisa ir atrás. E aí naquele momento, então, eu tava com 24 anos, eu decidi começar a investir. E de novo, eu já tinha mais um objetivo em mente, que era sair da casa dos meus pais e comprar o meu primeiro apartamento. Eu não queria alugar, né? Na época eu tinha aquele pensamento de que alugar é jogar dinheiro fora,
Mudei um pouco esse pensamento ao longo dos anos, mas naquela época eu decidi então que eu queria comprar um imóvel. E comecei a guardar dinheiro, então, para dar entrada nesse imóvel, né? Enquanto meus amigos estavam lá, fazendo festa, enquanto estava guardando dinheiro para comprar um carro, eu nunca quis ter um carro meu, eu já queria ter, né, o meu lugar, o meu apartamento. E fui juntando, então, o dinheiro, né, até conseguir o suficiente aí para dar entrada. E eu lembro que nesse momento, como já era um valor mais alto, eu decidi perguntar, né, para minha mãe aonde que eu poderia investir, né, esse dinheiro. Minha mãe, não sei se você sabe disso, mas os meus pais, na verdade, tanto minha mãe quanto meu pai, foram bancários a vida inteira. Trabalharam no Banco do Brasil a vida toda, inclusive se conheceram no Banco do Brasil e eu existo graças ao Banco do Brasil. E a minha mãe era gerente de conta, inclusive ela recomendava investimentos, né, para alguns clientes dela. Então naquele momento eu perguntei, mãe, aonde que você investe o seu dinheiro? Aonde que eu posso investir, né, esse dinheiro que eu tô conseguindo guardar, né, todos os meses? E ela comentou que ela, na época, ela estava investindo num fundo de investimentos do Banco do Brasil, né, que era onde ela conhecia, onde ela trabalhou a vida inteira, que rendia mais do que a poupança. E, né, naquele momento, então, eu comecei a colocar um dinheiro, né, junto com ela nesse fundo. De fato, né, depois eu vim a descobrir, esse fundo de investimentos, ele era seguro, e ele rendia mais do que a poupança. Mas logo depois, né, esse passo foi super importante de eu começar a investir, porque logo depois eu decidi que eu queria entender o que estava acontecendo, o que era esse investimento, quais opções eu tinha. E eu comecei a estudar sobre investimentos, então, mais ou menos ali final de 2014 para 2015, e foi quando eu entendi que esse fundo de investimento, que os meus pais precisaram de uma grana alta para conseguir investir, porque era um fundo exclusivo de quem tinha, né, acima de 90 mil reais, e era bem a época que meu pai se aposentou, então ele recebeu um dinheiro e conseguiu colocar nesse fundo. E aí, né, ele rendia mais, porque era para quem tinha um aporte mais alto para fazer. E aí eu conheci o tal do Tesouro Direto, Tesouro Selic, né, que é um investimento super simples, né, é um dos primeiros investimentos que, enfim, qualquer pessoa deve fazer. Eu comecei a estudar o Tesouro Selic e eu descobri que a rentabilidade desse fundo de investimentos, que precisou de 90 mil reais para conseguir investir, ele rendia menos do que o Tesouro Selic. E o Tesouro Selic, na época, podia investir a partir de 100 reais. E aí eu percebi, eu falei, ué, por que as pessoas ainda investem através dos bancos, sendo que tem opções melhores, mais seguras, e mais rentáveis? E aí eu tive uma outra lição. Eu percebi que o papel dos bancos não é enriquecer os clientes, é lucrar para os donos do banco, para os sócios do banco. E fazer isso resolvendo um problema dos seus clientes. Eu, por muito tempo, fiquei com um ranço, um pé atrás aí dos bancos, e hoje eu entendo que é o papel dos bancos, né? Eles prestam um serviço, as pessoas contratam esse serviço, e ele ganha dinheiro executando esse serviço. Mas, e aí guarde essa lição, o papel do banco não é te enriquecer, não é te ajudar a encontrar os melhores investimentos para você. Porque quando você encontra um investimento que seja melhor para você, talvez ele não seja bom para o banco. Então ele não vai te recomendar isso. E aqui uma grande ficha virou para mim, de que não era ali, não era nesse tipo de investimento que eu precisava colocar meu dinheiro, que eu deveria colocar meu dinheiro. Então, essa foi a primeira e única vez em que eu investi através de fundos de investimento e também a primeira e única vez que eu investi através de grandes bancos. Depois disso, eu continuei os meus estudos aí sobre investimento, abri conta em corretoras e comecei a investir então pelas corretoras em outros tipos de investimento. Mas eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito isso, porque esse momento, né, de investir no fundo, de entender como ele funciona, acendeu uma luzinha de novo, mais uma luzinha aqui na minha cabeça, que foi justamente a vontade de buscar conhecimento, de aprender sobre finanças, sobre educação financeira, sobre investimentos. E foi aí então que eu comecei a minha jornada, de fato, a estudar sobre esse assunto, a buscar conhecimento, a fazer cursos e a entender cada vez mais como é que funciona o dinheiro, o papel do dinheiro na nossa vida. Em paralelo, eu fui buscando muito autoconhecimento também. Né? E hoje é isso que eu acredito, é isso que eu ensino, é isso que eu difundo. A gente juntar finanças com autoconhecimento. Porque muita gente fala de dinheiro e fala de finanças de uma forma meramente estratégica e matemática. E quando a gente olha para dinheiro sem olhar para autoconhecimento, essa busca ela se torna vazia. A busca por enriquecimento, sem você entender quem você é e o que você quer de verdade para sua vida, vai tornar a busca por enriquecimento vazia. Você vai fazer o que você faz em busca de mais dinheiro, e mais renda, e mais bens materiais, e mais status, e vai esquecer de lá no fundo buscar o que é importante para você, o que você veio fazer aqui no mundo. Então, eu tive a sorte, né, de desde cedo buscar essas duas coisas em paralelo.
E no começo eu achei que elas não estavam relacionadas, não. Mas depois de um tempo eu acabei percebendo o quanto o autoconhecimento e as finanças são importantes juntas. Porque só finanças sem autoconhecimento torna a vida vazia. Mas buscar o autoconhecimento sem ter uma segurança financeira vai ser muito difícil. Quando a gente não tem uma base que torna a nossa vida tranquila, segura, de que eu vou conseguir pagar minhas contas e tá tudo bem, eu não consigo buscar algo além. Eu tô preocupada em pagar meu aluguel, em pagar comida. Então é importante ter sim essa segurança financeira, essa até liberdade financeira, para que essa busca por autoconhecimento, por desenvolvimento pessoal, por espiritualidade, ela seja mais profunda. Né? E é isso que eu acredito, é isso que eu difundo. Então, lá em 2015, mais ou menos, isso era, 2014 para 15, eu comecei então os meus estudos aí sobre finanças. Nesse meio tempo, né, eu tava guardando dinheiro então para entrada do meu apartamento, não sei se você lembra dessa parte da história. Consegui juntar então a entrada do meu apartamento e fiz um financiamento aí do restante do valor. Isso era começo de 2016, era final de 2015 para começo de 16. Mas aí a vida traz surpresas, né, pra gente. Essa foi uma outra coisa que eu aprendi ao longo da vida, que a gente tem que buscar ter controle sobre as coisas que a gente pode controlar, mas que tem muitas coisas que a gente não pode controlar. E que a gente tem que estar em paz com isso, a gente tem que aceitar e tem que, até mais do que aceitar, a gente tem que entender o porquê que essas coisas acontecem na nossa vida. Então, bem no momento em que eu estava comprando, né, o meu apartamento, eu encontrei o apartamento que eu queria, eu estava fazendo o processo ali do financiamento, eu comecei a ter alguns sintomas de saúde. Comecei a sentir algumas tonturas, ter a vista embaçada, perder força, perder equilíbrio. Era uma época de trabalho, né, eu já estava formada, já estava trabalhando fazia uns 2 anos. Então era uma época de muito estresse no meu trabalho e eu achava que era estresse. Eu falei, não, eu tô estressada, muita coisa acontecendo, isso tá afetando, eu tô ficando tonta e tal, mas já vai passar, né? Já vou tirar férias e vai passar. Mas nisso, eu tava pra me mudar, pra morar sozinha, mas ainda tava morando com os meus pais. E a minha mãe, né, falou, não, vamos investigar isso aí, não é normal, né? Isso aí pode ser muita coisa, vamos investigar isso aí. E eu fui fazer, né, alguns exames, fiz um monte de exames, eu fiquei um dia inteiro internada fazendo vários exames. Né, fui buscar um neurologista para entender o que poderia ser, né, poderia ser até tumor, poderia ser labirintite, doenças autoimunes, enfim, né, poderia ser até AVC. E eu fui fazer exames e investigar se era alguma coisa e se era o que seria. Mas na minha cabeça não era nada, né, na minha cabeça era estresse. Mas aí, de novo, né, a vida reserva surpresas pra gente. E um esses exames, então, deu alteração, que foi o exame de ressonância magnética. Aquele, não sei se você já fez esse exame, é aquele que você entra numa máquina e fica fazendo um monte de barulhinho, assim fica paradinho, fica fazendo uns barulhinhos e tal, você não pode se mexer, é até meio claustrofóbico, né, pra quem tem medo de ficar em lugar fechado. Enfim, fiz um monte de exame e nesse deu alteração. E aí eu lembro que minha mãe foi buscar o resultado do exame e ela me chamou um dia e falou assim, Patrícia, vem cá. Vem ver esse exame. E ele falava alguma coisa assim, a possibilidade de uma doença desmielinizante deve ser considerada. Não fazia ideia, né, o que é essa tal de desmielinização. E aí nisso eu falei, mãe, o que é isso aqui? E minha mãe, né, como todas as mães, Google, já tinha procurado. E ela falou assim, pode ser esclerose múltipla. E já tinha ouvido falar da tal de esclerose múltipla, mas não sabia exatamente o que era, né? E eu falei, tá, mas o que é isso? E aí nesse momento minha mãe falou assim, degeneração do cérebro. Ela simplificou muito, né, uma das coisas que pode acontecer, mas isso foi um baque pra mim, né, porque eu tava com 25 anos, eu sempre fui uma pessoa de estudar, de aprender, de buscar conhecimento. Pra mim ia ser, acho que teria sido mais fácil ela falar que eu ia perder uma perna, sabe? Na hora que ela falou degeneração do cérebro, nossa, aquilo foi um baque pra mim. Mas ainda era uma possibilidade, né, não era um diagnóstico, era um exame. Então a gente foi procurar um especialista, fiz mais um monte de exame e, de fato, ele chegou, então, nesse diagnóstico, né, de que eu tinha esclerose múltipla. E eu lembro que naquele momento que ele deu o diagnóstico, né, que ele explicou qual que era o tratamento, eu teria que tomar uma injeção todos os dias. Eu lembro que eu pensei que eu podia fazer 2 coisas. Eu tinha 2 caminhos. Um dos caminhos era me colocar num papel de vítima, de falar por que isso tá acontecendo comigo. Nossa, eu tô com 25 anos, tô descobrindo uma doença que... Não sei se você conhece sobre a doença, assim, não é uma doença que vai matar da noite pro dia, que você tem risco de morrer, mas é uma doença que pode atrapalhar muito, né, ao longo da vida, porque você pode perder movimento de perna, você pode perder fala, perder visão, enfim, né, pode atrapalhar muito várias coisas. E isso é diferente para cada pessoa, né, que tem a doença, até o avanço da doença é diferente em função de N coisas. Mas naquele momento, então, eu falei, cara, eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou me entregar e falar por que isso está acontecendo comigo e me colocar nessa posição de vítima, ou eu vou encarar de frente e tentar entender por que isso está acontecendo comigo. E eu sabia que se eu seguisse pelo primeiro caminho, não ia ter nada que eu pudesse fazer. Porque a partir do momento que eu me colocasse num papel de vítima, aquilo não dependia mais de mim, percebe? Aquilo dependia de fatores externos. Então não ia ter nada que eu pudesse fazer para resolver, ou para melhorar, ou para me curar, ou para garantir que a minha vida fosse melhor a partir dali. E o segundo caminho era assumir, então, a autorresponsabilidade.
e falar, cara, por que isso tá acontecendo comigo agora? O que Deus, o que o universo tá querendo me mostrar? Eu tô jovem, tô com 25 anos, e tô descobrindo uma doença que pode me incapacitar pro resto da vida. E foi esse caminho, então, que eu decidi seguir. Eu já buscava autoconhecimento, eu já buscava outras coisas, eu já tinha a minha espiritualidade. E não foi de cara, né? Levou alguns anos pra eu entender isso. Mas hoje eu acredito que eu mesma pedi, antes de encarnar aqui, pra receber essa lição ainda cedo. Porque eu tava com 25 anos, eu estava trabalhando no mundo corporativo e eu já estava super estressada. No dia a dia com os meus pais, eu percebia que às vezes eu descontava neles coisas que não tinham nada a ver com eles, eram coisas que eu estava preocupada de trabalho. Eu não conseguia me desligar do trabalho mesmo quando eu não estava trabalhando. E eu estava por um caminho que eu ia passar minha vida inteira estressada, fazendo algo que eu não gostava e talvez chegar lá na frente, quando eu me aposentasse, olhar para trás e falar o que eu fiz com a minha vida. Então eu tive a bênção de ter tido um aviso no começo. Cedo, que me falou, não é por aqui. E quando eu conversei com o médico e ele me deu o diagnóstico, eu falei, doutor, o que eu posso fazer para garantir que as coisas sejam mais fáceis? E ele falou, olha, a esclerose múltipla, a medicina ocidental, pelo menos, ainda não conhece a cura. Né, tem o tratamento, que é esse medicamento que você vai tomar, essa injeção, mas se tem uma coisa que a gente percebe que faz diferença na vida de quem tem esclerose múltipla, e todas as doenças autoimunes, né, hoje em dia tem muitas doenças autoimunes, enfim, acontecendo, cada vez mais comuns, se tem uma coisa que faz diferença, é o estilo de vida que você leva. É você viver com menos preocupações, ter uma vida mais leve, buscar coisas que você gosta de fazer, com menos estresse, com menos ansiedade, né? Que é o mal do mundo hoje em dia. A gente vive nessa rotina insana e maluca, estresse, ansiedade, despreocupado com tudo. E ele me falou isso nesse momento. E aí uma ficha virou pra mim, e eu falei assim, você tá me falando então que eu preciso ser feliz? E ele falou, você precisa ser feliz. E por que eu tô te contando tudo isso, né? O que tudo isso tem a ver, afinal, com a minha vida financeira? Eu dei uma grande virada na minha vida nesse momento. Eu saí do emprego que eu tava, eu mudei de trabalho, eu mudei de cidade, eu mudei toda a minha rotina e tudo que eu fazia pra olhar pra mim. Então aquele apartamento que eu comprei, eu não cheguei a morar nem 3, 4 meses no apartamento. E eu decidi sair, largar tudo, mudar de cidade. E foi quando eu saí de Curitiba, então, e mudei pra Piracicaba. Hoje eu moro em Piracicaba, né, interior de São Paulo. E desde essa época, desde que eu me mudei pra Piracicaba, eu decidi que eu queria fazer diferente. Mas eu ainda tava nesse momento de buscar, de entender o que eu queria fazer da vida, o que era importante pra mim, a minha forma de contribuir pro mundo. Eu sempre quis trabalhar com algo que tivesse esse senso de propósito, de ajudar as pessoas. E eu ainda não tinha encontrado isso. Mas nesse momento que eu mudei de trabalho, mas dentro da mesma empresa ainda, né, para um trabalho um pouco mais, menos estressante, vamos falar assim. E de fato era um trabalho legal, eu gostava do que eu fazia, as pessoas eram legais, foi um momento gostoso. Mas alguns anos se passaram ali e eu tava ainda descontente com esse trabalho, né? Então eu continuei buscando, cara, o que eu quero fazer, o que tem a ver comigo, o que eu posso contribuir pro mundo, o que eu amo fazer, o que eu posso fazer bem. Não foi uma busca rápida, eu fiquei alguns anos tentando, né, até me encontrar de fato na educação financeira. Mas aqui, no momento que eu me mudei para Piracicaba, tem outras lições importantes, então, né, voltando às nossas lições financeiras, teve outras lições importantes aqui que eu tive. Foi um momento em que eu recebi um valor um pouco mais alto, né, porque eu tive essa transferência de trabalho, e eu decidi entender um pouco mais sobre investimentos, comecei a diversificar um pouco mais meus investimentos, eu lembro que eu já investi em Tesouro Direto, né, Tesouro Selic, pré-fixado, Tesouro IPCA, comecei a investir também em ETFs, né, ETFs são como se fossem pacotões que tem várias ações ali dentro, então eu investi num ETF que tinha um monte de ações ali dentro, e já tinha ali uma carteira diversificada. Nesse momento eu coloquei meu apartamento que estava lá em Curitiba, que eu tinha acabado de comprar, para alugar, eu não estava pronta para me desfazer dele, né, coloquei para alugar. Me questionei se eu tomei uma decisão certa em ter comprado aquele apartamento, porque eu pagava o financiamento, o aluguel que eu recebia era menor que o financiamento, então eu tinha que pagar a diferença ainda do financiamento, ainda pagava imposto de renda sobre o aluguel, então naquele momento a conta não estava fechando. Mas algo me dizia que eu tinha feito uma escolha certa, que eu tinha que manter aquele apartamento e deixei ele alugado. E 9 anos depois, aquele apartamento que eu comprei na época possibilitou que eu comprasse a minha casa, né, onde eu moro hoje, aqui em Piracicaba. Então, no final das contas, tem coisas que às vezes a gente não entende no momento que está acontecendo, mas elas estão acontecendo por algum motivo. E aí então, né, Piracicaba, comecei a diversificar os meus investimentos. Mas aí eu cometi um grande erro. Eu já estava com um valor legal investido, mais do que a maioria das pessoas, né, dos meus amigos ali da minha idade. Eu já tinha uma carteira diversificada, já investi em ETFs, e aí eu me acomodei. Então, parei de estudar sobre investimento, porque já tinha carteira diversificada. Não é que eu parei, mas eu diminuí muito, né, os meus estudos. Só que com isso também eu diminuí os meus aportes. Eu parei de investir com frequência. Eu investia de vez em quando sobrava alguma coisa. E isso fez muita diferença nos anos seguintes. Então, olhando pra trás hoje, eu percebo que se eu tivesse mantido, né, a minha disciplina ali de investir todos os meses, as coisas teriam sido melhores, né, teriam sido diferentes de como elas foram. Era uma época também que eu não tinha grandes objetivos pro meu dinheiro. E lembra que
uma das lições, uma das primeiras lições, se eu não tinha um objetivo, eu não guardava dinheiro. E isso acontece, né, com todo mundo, né? Então, como eu não tinha grandes objetivos de coisas que eu queria fazer, eu me acomodei ali nos aportes também. Mas aí veio o ano de 2018 e foi o ano em que eu fiz muitos cursos, participei de muitos eventos presenciais, muitas palestras, até cursos online também. E eu aprendi um novo conceito, uma coisa chamada liberdade financeira. Eu entendi o que é essa tal dessa liberdade financeira, que basicamente é a gente ter fontes de renda que geram renda pra gente de forma recorrente, mas que não dependem do nosso trabalho. Eu falei, nossa, é possível ganhar dinheiro sem trabalhar e viver dessa renda, ou seja, não depender do meu trabalho para conseguir pagar minhas contas. E eu falei, nossa, calma, isso aqui vai mudar a minha vida. A partir desse momento eu coloquei o foco em começar a investir para alcançar a minha liberdade financeira. Foi o começo da minha jornada em direção à liberdade financeira. E aí eu entendi que um dos caminhos, né, um dos caminhos mais fáceis até e mais democráticos para se alcançar a liberdade financeira é através dos investimentos. E que lá no começo eu achava que precisava de muito dinheiro para começar a investir, eu percebi que com R$100, com R$50, com R$10, dava para começar a investir. Então eu tô te contando tudo isso para você perceber que não precisa de milhares de reais para começar a investir. Então começa com pouco, mas mantém essa constância, né? Mantém essa disciplina de seguir seu plano, de investir todo mês e de ir em direção, né, à liberdade financeira. E aí eu continuei estudando sobre investimentos, eu entendi que os ETFs no Brasil não eram a melhor opção para se investir em ações. Vendi meus ETFs, investi em fundos imobiliários e ações individualmente, então eu escolhi, né, a partir desse momento, quais ações e quais fundos imobiliários eu queria investir. Né? Foi o primeiro momento em que eu investi, de fato, em renda variável, que eu escolhi os meus investimentos. E também comecei a ter muitos questionamentos a respeito da minha carreira. Aqui vai parecer até contra-intuitivo, né? Mas eu estava em busca da liberdade financeira e eu decidi pedir demissão. Você tá me ouvindo aqui há algum tempo, você já deve ter percebido que esse plano de pedir demissão, de mudar de carreira, começou muito antes. Né? Lá, talvez, quando eu tive o diagnóstico da esclerose, talvez até antes disso, que eu sempre quis trabalhar com algo que me desse esse senso de propósito, que eu pudesse contribuir para a vida das pessoas, eu já tinha isso em mente. Mas levou alguns anos para eu ir maturando essa ideia, até chegar o momento que eu falei, eu vou dar esse passo, eu vou pedir demissão. Claro que não foi de uma hora para outra, né? Não foi na louca, eu guardei um dinheiro, eu tinha uma reserva para me manter por um tempo, até eu entender o que eu queria de fato fazer da minha vida. Mas então, em busca da liberdade financeira, decidi pedir demissão. Até porque eu entendi que não era no mundo corporativo que eu ia alcançar a minha liberdade financeira. Por mais que eu guardasse algum dinheiro todo mês e ficasse investindo, ia levar muito tempo e muitos anos para eu conseguir juntar um dinheiro suficiente para falar que eu não queria mais viver no mundo corporativo. Eu falei, não faz sentido eu passar 30 anos no mundo corporativo juntando dinheiro para não estar no mundo corporativo. Essa foi a minha história, não significa que para você isso precisa acontecer da mesma forma. Talvez você esteja no mundo corporativo e você goste e tá tudo certo. Mas se você tá num trabalho que você não gosta, eu sou a primeira pessoa que vai te incentivar a buscar algo que você gosta. Busca por um termo chamado Ikigai. Se escreve, é um termo japonês, se escreve com K, assim, ó. Ikigai. Ikigai, né? E esse também foi um conceito bem importante que eu aprendi. É um conceito japonês que significa razão de viver. Quando você encontra seu Ikigai, você encontra o que você veio fazer no mundo. O Ikigai, ele junta algo que você ama fazer, algo que você faz bem, algo que o mundo precisa e algo que as pessoas te pagariam pra fazer. Quando você encontra aquela coisa que tem essas 4 características, você encontrou seu Ikigai. Né? É como se fosse o seu propósito de vida. Então, desde então, eu tava buscando esse meu Ikigai, esse meu propósito. Levou um tempinho, alguns anos ainda para eu, né, me encontrar na educação financeira, para eu falar, é isso que eu quero fazer da minha vida. Mas eu sempre tive, né, essa busca e foi o momento então que eu comecei a minha jornada em busca da liberdade financeira e que eu fiz a minha transição de carreira. Isso era 2019, né, foi um ano muito importante, de uma virada muito grande na minha vida. E bom, né, você que chegou até aqui comigo no vídeo, tenho certeza que compartilhar minha história com você virou algumas chaves aí pra você. Talvez com algumas coisas você tenha se identificado, com outras não, e tá tudo certo. Tô aqui pra compartilhar contigo na prática, né, quais são os pequenos momentos da nossa vida que às vezes a gente não se dá conta, mas que mudam tanta coisa. E no final, eu acho que a conclusão disso tudo, assim, que eu quero deixar de conselho pra você que tá aqui me assistindo, primeiro, é não esperar todos os astros estarem alinhados para você dar um passo. Você provavelmente sabe o próximo passo que você tem que dar. Talvez não todos, né? A gente não tem como saber todos os passos, mas dê um passo. Né? Quando você der esse primeiro passo, esse próximo passo que você sabe que você tem que dar, você vai conseguir enxergar os próximos. Pensa que é como se fosse o farol do carro.
Você tem que andar um pouquinho para ver mais para frente na estrada. Então, se o teu próximo passo é se organizar para conseguir sobrar um pouco de dinheiro, se o teu próximo passo é começar a investir, já está sobrando, começar a investir, ou se você já investe, é estudar um pouco mais sobre outros tipos de investimento, se você já tem a tua reserva montada, começar a investir para outras coisas, para sua aposentadoria, para sua liberdade financeira, eu tenho certeza que tem um próximo passo que você sabe que você pode dar. E se você quer começar a investir, saiba que você não precisa de muito dinheiro para começar, né? Hoje, com 10 reais, às vezes com R$1, você já consegue começar a investir. Eu levei 5 anos entre começar a investir e recebi a minha primeira renda passiva. A minha primeira renda passiva foram dos fundos imobiliários, né? Que é um tipo de investimento que paga rendimento todo mês na nossa conta. Eu levei 5 anos então, mas você não precisa levar todo esse tempo, né? Entre começar a investir e receber a sua primeira renda passiva, porque eu tô aqui para te ajudar a encurtar esse caminho, inclusive. Ao longo desse tempo, né? Desde 2019, quando eu engrenei o estudo sobre investimento, sobre renda variável, principalmente, eu entrei em contato com muitos assessores de investimentos, inclusive de corretoras, né? Que queriam me orientar, queriam me indicar alguns investimentos. No começo eu achei super legal, né? Olha, estão me oferecendo um serviço gratuito aqui para me orientar sobre investimentos. Em algum momento eu até pensei em me tornar uma assessora de investimentos, até que eu entendi que o papel desses profissionais era indicar produtos onde, né, a instituição financeira ganhava mais dinheiro. Eles ganhavam comissões para indicar investimentos que era bom para a corretora, mas que na maioria das vezes era ruim para os investidores. E quando eu entendi isso também, eu já falei, não, eu não quero ser assessora de investimentos. O que eu quero é ajudar as pessoas a se tornarem livres em relação ao seu dinheiro, a conseguirem tomar as melhores decisões financeiras sozinhas. Então eu segui pelo caminho da educação financeira. Eu amo ensinar, né, desde dos meus 18 anos, então, que eu dou aula, que eu comentei contigo, né, que eu dou aulas particulares, eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu aprendo, eu gosto muito de estudar e também de ensinar. E eu tô aqui para isso. Então, se você quer também entrar nesse mundo dos investimentos, quer dar esse próximo passo, vem comigo, entre em contato aqui no link que tá na descrição do vídeo, vem conhecer um pouco do meu trabalho e como que eu posso te ajudar. Eu tenho mentorias individuais, né, onde eu posso, junto contigo aqui, te acompanhar individualmente. Eu tenho cursos também, inclusive um curso de investimento super completo, né, do básico até o avançado, chamado O Caminho da Liberdade Financeira, que é o que eu acredito e é o que eu difundo. Então vem conhecer, entre em contato, a gente vai conversar pessoalmente que eu digo virtualmente, né, por vídeo, mas eu quero conhecer um pouco da tua história e entender se é o seu momento para dar esse passo e te acompanhar, então, pessoalmente nessa jornada, tá? Vai ser um prazer aqui ter você na nossa turma, poder te ajudar também na sua jornada, né, como investidor. Então, pra gente fechar nosso vídeo, eu vou deixar algumas dicas, né, porque, enfim, eu sou professora, né, não consigo não deixar algumas dicas, mas para você que tá começando, que quer dar os seus primeiros passos, então, no mundo dos investimentos, a primeira coisa que você tem que fazer é se organizar um pouco, pelo menos, para sobrar dinheiro. Seja no final do mês, que vai ser bem difícil sobrar dinheiro no final do mês, ou principalmente no começo do mês. Recebeu sua renda, já tira uma parte para os seus investimentos e aprende a viver com o resto. Então esse é o primeiro passo, se organizar um pouco para sobrar esse dinheiro. E aí você pode começar a investir para sua reserva de segurança, né, no Tesouro Selic, por exemplo, ou num CDB que tenha liquidez diária, né, monta ali a sua reserva, investe em algum CDB para entender como ele funciona, não espere para começar a estudar renda variável. Então enquanto você já está investindo ali no Tesouro, em algum CDB, já começa seus estudos sobre outros tipos de investimento. Um dos meus erros foi esse, foi demorar muito entre uma coisa e outra. Por isso que eu levei 5 anos para começar a receber minha primeira renda passiva. Mas com um bom plano, né, com um bom método, com disciplina, você consegue fazer isso em menos de 6 meses, ter uma carteira de investimentos montada, diversificada, que vai te ajudar então a alcançar a sua liberdade financeira. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e manda para aquele amigo, para aquela amiga que você acha que precisa ouvir essa mensagem também. E lembra de entrar em contato no link que tá aqui embaixo pra gente bater um papo. Vai ser um prazer conhecer um pouquinho da tua história. Te vejo no próximo vídeo.